Olá, caríssimos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina de Didática para o Ensino de Matemática, curso de formação de professores de matemática. Nós estamos no momento do curso em que nas próximas aulas, na aula de hoje e nas próximas, eu vou discutir um pouquinho qual é a matemática que nós vamos conseguir ensinar nas escolas onde trabalharemos, qual é a matemática que nós vamos trabalhar com os nossos alunos. Deixa eu lembrar o contexto em que nós estamos. Depois de ter discutido alguns princípios gerais de didática, nós paramos para pensar um pouco, para refletir sobre o que é a matemática. Qual é a estrutura que essa ciência tem. E agora eu estou querendo discutir com vocês como que a gente vai conseguir, que parte e como que a gente vai conseguir pegar essa ciência e levar para a sala de aula. E eu vou fazer aqui, então, uma primeira aula, começar uma reflexão sobre isso. Vou mostrar muitos textos para vocês hoje dos parâmetros curriculares nacionais. É importante, é um documento que vocês precisam conhecer, então nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. A matemática que nós olhamos, lembre-se que ela tem uma estrutura lógico-dedutiva, ela é baseada em conceitos primitivos, em axiomas ou postulados, definições e teoremas. Tudo isso fundamentado na lógica. Isso aqui é a matemática como ciência. E a primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem é se é possível, se é adequado, tentar fazer na vida escolar, universalizada, ensino fundamental e médio para todas as pessoas, apresentar a matemática como ciência desta forma. Este é já o nosso primeiro desafio. Cabe na vida escolar, fundamental e médio, apresentar a matemática assim? Vamos continuar pensando sobre esta questão. Existe uma matemática do mundo do trabalho. Não é exatamente aquela matemática como ciência. Por exemplo, no mundo do trabalho, pessoas que trabalham no mercado financeiro, eles poderiam demandar uma ênfase em estudos de tipo porcentagem, juros, amortizações, lucro, tudo isso que está presente no mercado financeiro, que não é exatamente aquela matemática científica, seria uma espécie de aplicação de uma parte daquela matemática científica. E é uma demanda que faz todo sentido. Áreas técnicas poderiam demandar outras coisas, por exemplo, cálculo de áreas, volumes, distâncias. Existem muitas escolas técnicas que lidam, por exemplo, com agrimensura e que usam aparelhos para calcular, demarcar um terreno num loteamento, numa obra civil, trabalhar com cálculos de volumes, de áreas. É uma outra parte da matemática que não seria apresentada como aquela matemática ciência, e sim como uma ciência aplicada para essas áreas do conhecimento. Mas não são as únicas demandas possíveis. Existe uma matemática que aparece em provas e concursos. Aí a escola e o nosso trabalho diário teria outra ênfase. Seria a ênfase na resolução de questões padrões destas provas. E levando em conta as provas passadas e prevendo as provas futuras. Isso também é uma forma de ensinar matemática e há escolas que fazem isso. Muitas vezes vocês poderão se ver professores numa tal situação. Existe a matemática da cidadania, que não é nenhuma das anteriores, em que a ênfase estaria naquilo que o cidadão médio usa no seu dia a dia, que não necessariamente é nenhuma das estratégias anteriores. Muitas escolas e instituições têm uma vocação muito bem definida e uma proposta que já está claramente estabelecida. Por exemplo, escolas técnicas ou profissionalizantes têm programas e metas bem definidos, como aqueles exemplos que eu acabei de dar. Um do tipo mercado financeiro, o outro de uma escola técnica, digamos, de agrimensura. Elas têm uma proposta muito clara e que já está definida e já se sabe o que e como se quer ensinar. Cursinhos preparatórios, por exemplo, têm objetivos muito claros, cursinhos preparatórios para concursos. Existe uma quantidade enorme de escolas que preparam alunos para concursos e elas têm muito claros os seus objetivos. Mas do que
que eu queria discutir com vocês. Essas situações estão muito claras. Mas existe a nossa ação quando nós estamos no ensino fundamental ou médio, numa escola que não é nenhuma das anteriores, em que nós vamos fazer o nosso planejamento, preparar nossas aulas, mediar com os nossos alunos, com a família dos alunos, com a escola, qual vai ser o nosso trabalho de professores de matemática. Aí cabe fazer uma pergunta. Existem referenciais nacionais que nós deveríamos olhar? Existem propostas didático-pedagógicas, digamos assim, oficiais? Uma que é muito importante, que é muito citada, são os parâmetros curriculares nacionais. Eu vou mostrar para vocês muitos trechos dos parâmetros curriculares do ensino médio. Tá? E eu queria que vocês refletissem sobre o que consta nesses parâmetros. Ele tem uma parte 1, que chama Bases Legais, uma parte 2, que não é matemática, e tem uma parte 3, que é onde estão as ciências da natureza, a matemática e suas tecnologias. Os parâmetros curriculares são um documento enorme e que tem também, depois, documentos complementares, os parâmetros curriculares em ação, uma série de documentos, são centenas e centenas de páginas para vocês lerem e estudarem e como referencial. Só como comentário, também para reflexão, em alguns países, quando houve grandes reformas curriculares, foram produzidos documentos equivalentes aos nossos parâmetros curriculares, extremamente enxutos, coisa de 10, 20 páginas. Os nossos têm centenas de páginas para nós nos debruçarmos. O parâmetro curricular do ensino médio, de matemática, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ele tem uma equipe de consultores, estão os nomes aqui das pessoas que foram os consultores, e o coordenador foi o professor Luiz Carlos de Menezes, e aqui está a lista dos consultores que elaboraram. E esse documento é um documento disponível na internet, claro, é um documento oficial, público, que está na internet. Então, eu vou transcrever em vários slides frases tiradas desse documento. Então, no sentido desses referenciais, o documento procura representar na seção sobre o sentido do aprendizado na área, essa área grande, matemática e tecnologias, uma proposta para o ensino médio que, sem ser profissionalizante, efetivamente propicia um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente, evitando tópicos cujos sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa da escolaridade. É extremamente ambicioso. Vocês viram a quantidade de palavras que se tem aqui? Ele não é profissionalizante, mas ele é útil à vida do trabalho e ele fornece todos esses instrumentos para o cidadão. Observe como é diferente da escola voltada para concursos ou para a escola técnica. É um projeto extremamente amplo, esse documento, assustador. Vou mostrar mais coisas. Mais amplamente integrado à vida comunitária, o estudante da escola de nível médio já tem condições de se comprometer e desenvolver consciência mais plena de suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar. Então, aqui uma referência a aprendizado disciplinar, vai haver outras. Note-se que a interdisciplinaridade do aprendizado científico e matemático não dissolve nem cancela a indiscutível disciplinaridade do conhecimento. Então, olha que proposta desafiadora, que peso. Não se nega a disciplinaridade de jeito nenhum. Então, a matemática, a física, a química. Mas a interdisciplinaridade do aprendizado científico e matemático tem que ser feita e ela não dissolve a outra. O grau de especificidade efetivamente presente nas distintas ciências, em parte também nas tecnologias associadas, seria difícil de se aprender no ensino fundamental, estando naturalmente reservado ao médio. Então, há uma escolha consciente, declarada, de que estes objetivos que eu estou mapeando estão reservados ao ensino médio e não ao ensino fundamental. O estudante no ensino fundamental não está pronto para tudo isso. Ele estará
pronto no ensino médio. Mas continua. Além disso, o conhecimento científico disciplinar é parte tão essencial da cultura contemporânea que sua presença na educação básica e, consequentemente, no ensino médio é indiscutível. Então, não há negação nos parâmetros curriculares da estrutura disciplinar da educação e da escola. Muitas vezes a gente vê notícias de que haveria movimentos de se romper a barreira das disciplinas, tentativas de fazer o ensino sem disciplinas. Nos nossos parâmetros curriculares, a opção disciplinar é inegável e está presente na documentação. Então, o ensino tem que ter aqueles objetivos cidadãos, ser disciplinar e incorporar atividades interdisciplinares. Um dos pontos de partida para esse processo é tratar como conteúdo do aprendizado matemático, científico e tecnológico elementos do domínio vivencial dos educandos, da escola e da sua comunidade imediata. Isso não deve delimitar o alcance do conhecimento tratado, mas sim dar significado ao aprendizado, desde o seu início, garantindo um diálogo efetivo. Olha o tamanho do desafio que nos é proposto pelos parâmetros curriculares. O que está sendo ensinado tem que estar conectado com o domínio vivencial dos educandos, da escola e da sua comunidade imediata. Isso não deve limitar o alcance do ensinado. Então, não é que você vai ensinar aquilo que está na comunidade imediata do aluno. Você não vai olhar só para o aluno e falar, bom, esse aluno vive no campo, então eu só vou ensinar coisas que têm a ver com o mundo rural. Não devemos delimitar, mas dar significado ao aprendizado. Então, nós temos que olhar o programa que nós vamos ensinar, olhar o aluno e fazer com que este programa disciplinar seja ensinado de maneira interdisciplinar e dê significado à vida do aluno na sua comunidade imediata, garantindo um diálogo efetivo. É de uma ambiciosidade enorme, né? E muito difícil. As modalidades exclusivamente pré-universitárias e exclusivamente profissionalizantes do ensino médio precisam ser superadas. Quer dizer, olhar o ensino médio apenas como preparação para a universidade, como muitas escolas fazem. Escolas que eu, na minha análise inicial desta aula, chamei de escolas vocacionadas para concursos. Essas escolas podem existir desde para concursos profissionais, como o concurso da Ordem dos Advogados ou um concurso para funcionário do serviço público. Existem escolas vocacionadas para concursos como os cursinhos pré-vestibulares. Existem mesmo escolas tradicionais, colégios de ensino fundamental e médio, que colocam na sua missão preparar o aluno para concursos, muitas vezes até o concurso vestibular. Mas, então, essa modalidade pré-universitária ou a exclusivamente profissionalizante tem que ser superadas de forma a garantir a pretendida universalidade desse nível de ensino, porque o ensino médio vai ser universal. Ele não vai ser só para quem vai ter uma profissão ou para quem vai para a universidade. Que igualmente contemple quem encerre no ensino médio sua formação escolar e quem se dirija a outras etapas. Então, tudo isso que eu estou falando e ainda tem que contemplar a seguinte coisa. Tem alunos que vão parar no ensino médio, tem alunos que vão para a universidade, tem alunos que vão adquirir uma profissão. Nós temos que dar um significado para tudo isso. Nunca é demais insistir que não se trata de incorporar elementos da ciência contemporânea simplesmente por conta de sua importância instrumental utilitária. Trata-se sim de prover os alunos de condições para desenvolver uma visão de mundo atualizada, que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos princípios científicos em que se baseiam. Se nós queremos um cidadão extremamente culto que domine essas condições tecnológicas e científicas do mundo contemporâneo. Uma compreensão atualizada dos conceitos de energia, dos modelos de átomo e de moléculas, por exemplo, não é algo da física, pois é igualmente da química, seja também essencial a biologia molecular, num exemplo de conceitos e modelos que transitam entre disciplinas. Então, para esse cidadão que nós não sabemos se ele vai parar no ensino médio, se ele vai adquirir uma profissão, se ele vai para a universidade, é fundamental que ele aprenda coisas sobre o modelo de átomo e moléculas, porque isso transita em todas as áreas do conhecimento. Nós estamos falando de um cidadão com um nível de cultura e preparo extremamente ambicioso.
Isso tudo são os parâmetros curriculares. Eu continuo, todos esses slides são transcrições dos parâmetros curriculares. A poluição ambiental, por sua vez, seja ela urbana ou rural, do solo, das águas ou do ar, não é algo biológico, só físico ou só químico, pois o ambiente poluído ou não cabe nas fronteiras de qualquer disciplina, exigindo, aliás, não somente a ciência da natureza, mas também as humanas, se pretende que a problemática efetivamente socioambiental possa ser mais adequadamente equacionada num exemplo da interdisciplinaridade imposta pela temática real. Vejam como que isso é extremamente bonito, mas como que isso é extremamente difícil. Então, retomando essa primeira aula falando desse tema, né? Algumas escolas têm uma vocação muito pré-determinada, bem definida, e aí essa questão está, digamos assim, encaminhada. Quer dizer que a vida do professor é fácil. O professor que vai dar aula numa escola vocacionada para concursos tem dificuldades. O professor que vai dar aula numa escola técnica tem seus desafios. Mas pelo menos a proposta está relativamente feita. Agora, se nós vamos trabalhar numa escola, ensino fundamental médio, que seja essa escola geral, digamos, qual é a proposta? Quando nós olhamos para os parâmetros curriculares, que dificuldade de entender o que está ocorrendo. E aí cada escola, cada professor deverá fazer uma opção, porque não é possível atender a todas e tantas demandas. Isso pensando na escola ideal, hein? Sem falar nas dificuldades conjunturais, que podem ocorrer em uma escola ou na outra. Não estou falando aqui de falta de água ou falta de banheiro. Estou determinando a escola ideal e como que o planejamento do professor vai levar em conta. Só para colocar bom, assim, claro que isso se aplica, né, a todas as questões envolvidas, a metodologia, o calendário. Eu vou falar mais disso nas próximas aulas dessa semana, desse tema de qual matemática que nós podemos ensinar. Mas para colocar uma pitada final, existe uma avaliação do rendimento escolar no estado de São Paulo, SARESP, que é uma prova externa, aplicada anualmente desde 1996, que olha o rendimento dos alunos. Para os alunos do ensino médio, é feita para os alunos do terceiro ano, e em várias séries do ensino fundamental. Deixa eu mostrar para vocês algumas questões tiradas deste site, que é um site oficial do governo do estado, matriz referencial de questões do SARESP, um arquivo de questões do SARESP. Essa matriz de referência ela é muito parecida com as dos vestibulares. Vou dar exemplo de duas questões. São questões que não são difíceis no fazer a conta. Olha a proposta dessas questões. Mas elas exigem matemática. Olha que coisa interessante. Essa é muito interpretativa. Uma função do tipo y igual a kx pode representar a relação entre duas grandezas em que 1. X representa o número de pães a ser comprado e y o valor a ser pago. Será que isso é possível? Essa relação seria y igual a kx? X representa o número de minutos em que uma torneira permanece aberta e y o número de litros de água consumida? X pode representar a medida do lado de um terreno quadrangular e y a medida de sua área? E aí a pergunta, as alternativas são onde é que se tem afirmações corretas? Se na alternativa A, B, C ou D. Interessante a questão, né? Ela não é fácil, ela é interpretativa, ela é muito formal, ela não está numa linguagem do dia a dia, não está na linguagem do cidadão comum, mas ela está numa linguagem científica. Y igual a kx, pode ser o número de pães comprado e y o valor a ser pago? Sim, né? Se cada pão custar um certo valor 10, para cada pão a mais vai ser 10 vezes o número de pães comprados. Então isso sim pode ser o número de pães comprado e o y o valor a ser pago. Número de minutos em que uma torneira permanece aberta? Bom, se a torneira tiver uma vazão constante e ela eliminar 2 litros por minuto, bom, a hora que ela ficar aberta, o x minutos, o y é 2 vezes aquela quantidade de minutos. Pode representar a medida do lado de um terreno quadrangular e y a área? Não, né? Porque a área tem um quadrado no y. Tem uma relação de área ao quadrado, a área é o quadrado do lado. Então, não pode, a alternativa correta é que fala que estão certas 1 e 2, que é a alternativa B. Olha uma outra questão que não exige que o aluno faça a conta, mas exige que o aluno conheça logaritmos e conheça fórmulas de logaritmos. Para finalizar um problema, um aluno deve resolver a equação 3 elevado a x igual a 2. Como dispõe de uma calculadora,
será possível encontrar o valor de x se ele utilizar a tecla log de x, e que é log, como não está especificado a base, então é log 10, na base 10, para calcular o valor de log 2 na base 10, log 3 na base 10 e efetuar as seguintes operações. Então, para resolver a equação, ele vai usar log 2, log 10 e fazer que operação? Substituir o valor de log 3 no valor de log 2, multiplicar log 2 por log 3, dividir log 2 por log 3 ou dividir log 3 por log 2. Ele não tem que fazer a conta, mas ele tem que descrever qual é a conta a ser feita. E olha qual que é a solução. Se 3 elevado a x igual a 2, x é o log de 2 na base 3. X log é o expoente. Só que a calculadora dele faz log na base 10. Então ele tem log de 2 e log de 3 na base 10. Fórmula de mudança de base de logaritmo. Olha o que o aluno precisa para resolver. Mudança de base. Log de A na base B é log de A numa terceira base C sobre log de B na base C. Essa é a fórmula de mudança de base. E aí log de 2 na base 3 é log de 2 na base 10, log de 3 na base 10. Então ele tem que dividir log de 2 por log de 3. Então essa é uma questão do SARESP interessante nesse sentido. Ela não exige que o aluno faça a conta, mas ele tem que conhecer até uma fórmula. Então a aula de hoje é uma aula meio pesada, né? Eu mostrei uma quantidade enorme de demandas para o professor. Nas próximas aulas nós vamos discutir que o professor vai ter que fazer escolhas e comentar um pouquinho sobre as escolhas possíveis que nós faremos. Tá bom?